Depois dos comerciais, a segunda parte do Mangolé de Sucesso, comigo em estúdio, a conhecidíssima Aneltina Dias. Aneltina, tem-se notado nos últimos tempos a tua ausência do telejornal e isso tem sido motivo de alguma especulação. Exato. O que é que aconteceu na realidade? Na realidade, bem, na realidade, o que aconteceu foi, eu sou uma mulher que, do ponto de vista profissional, digo, sou uma mulher cheia de sorte. Eu sou a única apresentadora, sem medo de errar, da televisão angolana que já fez de tudo um pouco. Que apresentou tudo que é programa, tudo que é noticiários, tudo que... Assim, quer dizer, não é todos os programas, não, mas dentro dos géneros eu tive a sorte de fazer tudo isso. E fui convidada a apresentar o telejornal. Na época era a ministra Carolina Cerqueira, ministra da Comunicação Social. Ela chegou e disse-me assim, Aneltina, vais fazer o telejornal. E eu disse, não, ministra, vamos fazer o seguinte, arranja-me um espaço ao domingo, 2 horas, eu faço um programa, assim, um show de domingo e tal e tal. Aneltina, eu quero o teu rosto no telejornal. Eu acho que vai ficar bem e tal e tal. Lá ela disse muitas coisas, mas ministra... E começas na segunda-feira. Então, quando aparecem rostos novos, há sempre alguma rivalidade. Mas chegou a hora que me deu vontade de voltar a fazer a apresentação de programas. Mas achas que de alguma forma essa rivalidade que existe num meio muito restrito te empurrou para essa tua escolha empurrou. de voltares aos programas? É verdade. Saíste do jornal ou do telejornal por opção e não por imposição? Não, por opção. Por opção. Como será o futuro desta pessoa se continuar a viver de aparências? Nós sabemos que para um jornalista o topo de carreira acaba por ser a apresentação do telejornal. Não sentes de alguma forma que o facto de teres optado pela esta área que tenha significado um retrocesso na tua carreira? Hoje não olho mais para o telejornal como... É um serviço que eu respeito, como eu já disse, mas eu não olho para ele como aquela coisa da afirmação em termos de apresentação em televisão, não é? Até porque já passaste por lá e, como dizias há pouco e bem, às vezes há determinadas resistências ou imposições superiores que não nos permitem sermos o que nós somos na realidade. Exatamente. E principalmente no nosso meio. Eu não sei se tu sentes isso, que infelizmente é um dos meios onde existe muita mentira, muita inveja, muita cobiça. De alguma forma, ao longo destes 27 anos de carreira, deixaste-te influenciar por esses maus sentimentos? Não, nunca. Nunca. Como é que lidas com eles? Eu não consigo conviver com a falsidade. E sempre que isto me foi colocado à frente e senti que não tinha armas para combater esta falsidade, este cinismo, esta inveja, eu afasto. E deixo que as pessoas vivam o seu tempo, que vivam as suas glórias, mas eu não faço parte disso. Será que os pinguins têm joelhos? Os pinguins? Acho que não. Acho que eles se arrastam, por isso os pinguins não têm joelho, né? Não sei explicar. Porque os pinguins são aves marinhas. Não, os pinguins não têm joelhos, porque não têm nenhuma articulação para dobrar a perna. É de conhecimento público, toda a gente sabe que tu, antes de te tornares na estrela que és hoje, passaste por momentos difíceis, chegaste a vender no Rock Santeiro. Achas que de alguma forma esse era um caminho necessário para forjar o teu caráter e valorizares o que tens hoje e a mulher que és hoje? Era o único caminho que eu tinha na época para poder melhorar a dieta alimentar lá de casa e poder contribuir na renda que nós tínhamos. Como sabemos, os nossos salários não são grande coisa. E nesta época eu já era apresentadora de televisão. Entretanto, havia necessidade de se fazer uma atividade paralela para poder ter mais alguma coisa, o leite para os miúdos. E na época eu estava cá em Luanda
com o marido, o filho, em casas que não eram nossas, não é? Pessoas que nos davam guarida, que nos davam abrigo. E eu tinha mais 2 irmãos cá também, em casa de pessoas que não eram nossos familiares. Então, quando conseguimos reunir-nos todos, eu, os meus irmãos, enfim, havia necessidade de aumentarmos a comida à mesa. E a única forma que nós descobri eu e uma amiga minha, que por sinal também é minha comadre, ela disse, olha, se nós formos ali comprar uns frangos e revendermos no Roque Santeiro, talvez isso dê dinheiro. E conseguimos a primeira vez uma caixa de frangos e fomos revender ao Roque Santeiro. Depois o dinheiro deu para comprar 2 e assim sucessivamente. Até que um dia o então diretor da televisão, Carlos Cunha, encontrou-me à porta de lá do sítio onde nós comprávamos frangos e perguntou-me o que é que eu estava aí a fazer. E eu, não, diretor, não, e tal. Não, espera aí. Tu estás a vender frangos e, coincidentemente, nesse dia, tinha clientes ali à porta do sítio, eu não precisei de ir ao Roque Santeiro, e estava a vender aí, mas só que ele ia sair. E viu-me, minha locutora de televisão, que brincadeira é essa? Eu disse, não, diretor, eu vivo assim e tal. Não, ponto final a isso. Ponto final a isso, a televisão vai arrendar uma casa para ti, não sei quanto e tal, e mandou-nos procurar uma casa para arrendar, e a televisão passou a pagar a renda desta casa. Mas nem por isso eu parei de vender os frangos. Naltina, espera só um pouquinho. Pessoal, estão a ver aqui atrás da Naltina o que é que está a aparecer no plasma? O nosso meio, e também o meio artístico, quase que se equipara, são meios em que se vive muito de aparência. As pessoas não são realmente aquilo que são aquilo que aparentam ser ou que os fãs gostariam e imaginam aquela pessoa. E muitas vezes privam-se de fazer determinadas coisas e passam privações. Eu acho isso uma hipocrisia, sinceramente. Eu acho que nós devemos, eu costumo dizer assim, nós temos que ser aquilo que nós somos e aquilo que nos podem dar. Porque há muita gente que eu hoje me pergunto, como será o futuro desta pessoa se continuar a viver de aparências? É tudo uma máquina montada para as pessoas verem e admirarem, que no fundo não nos traz benefícios nenhuns. Do que adianta, por exemplo, eu ter um carro de 200 mil dólares e viver numa casa de chapa? Há às vezes um pensamento contrário àquilo que realmente deviam ser as necessidades humanas, devia ser a vida do ser humano enquanto um ser que no fundo lá precisa de ser digno de viver em condições, mas enfim, cada um tem as suas próprias escolhas. Mas é sintomático da sociedade angolana? Não diria que é sintomático, mas isso começa a tomar níveis alarmantes. As pessoas estão a esquecer-se um pouco dos princípios que regem a própria vida. Qual é a tua filosofia de vida? Aquela que eu acabei de dizer. Ser apenas aquilo que sou e aquilo que me podem dar. Somente isso. É isso, somente isto e muito mais na terceira parte do Mangolé. Fico por aí.